Fala galera, beleza? Você precisa ser economista para investir, para entrar na bolsa de valores, para entender sobre o mercado financeiro e principalmente para ter bons resultados ou lucros no mercado? Respondendo à pergunta, é óbvio que não. Você não precisa de diploma para fazer alguma coisa na sua vida. Isso não vai te garantir sucesso, principalmente na era da internet. Se engana muito quem ainda depende muito de um diploma universitário, que acha que precisa disso para ser alguém ou para ser uma pessoa bem-sucedida nos dias de hoje. Hoje em dia o conhecimento está online, você tem certificações, você tem mini cursos que tornam uma pessoa muito mais especializada em um assunto do que um diploma universitário. E se diploma universitário, falando de economia aqui, garantisse inteligência, você não tinha professores universitários defendendo o socialismo, o comunismo e essas coisas que já está mais do que provado que não funcionam. Matando esse mito que as pessoas acham que precisam ser especialistas em economia para investir, precisam ser experts no mercado para investir. Agora vou fazer a pergunta de uma outra forma. Você precisa entender de economia para investir? Sim. E o que é entender de economia? Ser um expert? Ser um economista? Não. Entender de economia é conhecer conceitos básicos. É saber como o mercado funciona. É entender básico de negócios, de comércio, de consumo. Esse tipo de coisa é importante porque todas as empresas, independente do setor, elas estão envolvidas com isso. Elas estão envolvidas numa cadeia. Algumas estão no início da cadeia, outras estão na ponta da cadeia. Mas independente da posição da cadeia que ela esteja, ela fornece alguma coisa final para alguém, certo? Alguém está comprando alguma coisa no fim dessa cadeia. Se você não entende o comportamento dessa pessoa ou o comportamento de um cliente, por exemplo, você não consegue identificar se aquele é um bom negócio ou não. Se aquilo vai continuar vendendo ou não vai continuar vendendo. Se aquilo tende a dar mais lucro ou tende a dar menos lucro. Então, é importante sim entender conceitos de economia. Não basta pegar a fórmula matemática de como avaliar empresas, fazer a continha e falar, olha, essa empresa tá barata ou essa empresa tá cara. Então é muito mais importante a sua visão e como você enxerga a economia e o cenário do que como que você faz a fórmula ou qual software você utiliza para calcular o preço de uma ação. O que você precisa é ser uma pessoa antenada. E antenada não é se importar com todas as notícias que tem, até porque a gente sabe que a mídia fala um monte de groselha, mas é estar antenado na população, no que de fato está acontecendo, como as pessoas estão se comportando, o que elas estão comprando, qual é a tendência. E para isso basta ser uma pessoa que procura bastante conhecimento e uma pessoa observadora. Você consegue encontrar diferenças em padrão de consumo entre o seu avô e você, por exemplo. O seu avô via valores em outras coisas que você provavelmente não dá a mínima. Então é isso que eu quero dizer. É mais importante você entender as mudanças do comportamento humano na economia do que você ser um matemático. Então você não precisa ser um expert. Você precisa ser uma pessoa observadora, uma pessoa curiosa e que busque entender mais sobre negócios, ou que tenha seu próprio negócio, ou que mesmo sendo funcionário, mas tente pensar como dono, não como um funcionário que execute a sua função simplesmente. Tente pensar o que passa na cabeça do dono quando ele te contrata. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não interessa, isso é problema meu. O que passa na cabeça dele quando ele quer fazer uma venda, quando ele quer comprar um novo negócio, quando ele quer fazer um novo investimento. Tenta pensar como se fosse ele. Tenta pensar que ele está fazendo tudo isso com o seu dinheiro. Você botaria dinheiro naquilo ou não? Resumindo, é isso. Quando você começa a entender essas coisas, os pontos começam a se ligar. E você começa a juntar conceitos de economia de coisas que são óbvias. E você começa a valorizar mais as coisas simples e os interesses ligados atrás disso do que teorias e fórmulas de especialistas por aí. Bom, para esse vídeo é isso. Não quis me alongar muito, mas espero ter quebrado esse mito de que precisa ser um especialista para ser um investidor. Então, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que você considera relevante esse conteúdo. Valeu, é nóis, tamo junto.